Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã de segunda-feira, 31 de março, é o último dia do mês de março, né? É uma manhã que está nublosa, 27 graus, mas em alguns lugares e alguns pontos pode estar chovendo nesse momento, a possibilidade de chuva de 40%. Alguns dizem que ela vai sumir, ela passou agora há pouco aqui na onde eu estou. A umidade relativa do ar está em 60%, a possibilidade então de queda aí é de até uns 40%, porque a temperatura vai subir somente mais 1 grau, segundo a meteorologia. Nós teremos 28 graus hoje aqui de máxima em Ribeirão Preto. Pela manhã nós tivemos 21 graus, amplitude térmica de 7 graus. Ficou bem gostoso o clima e está bem úmido. O ar está gostoso. Norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, Ribeirão Preto, é o outono brasileiro de 2025 dando as suas caras. E, diante disso, eu preciso continuar falando algumas coisas a respeito de algumas situações que acontecem, e tem gente que entrou em contato comigo porque é o clima, mas agora vai melhorar. Porque eu estava falando da situação de escorpiões, de mosquitos aqui em Ribeirão Preto, mas eu quero dizer para você que não é em todo lugar não, tá? Você que não é de Ribeirão, fica assustado de eu falar que está sobrecarregando ou está causando alguns problemas. Fica tranquilo, porque não é em todo lugar. Tem lugares onde está limpo, né? Onde as pessoas cuidam um pouco melhor, e consequentemente evita ou diminui muito a situação de ter um escorpião ou um mosquito aedes aegypti perto dele. Então, o conselho é: continue cuidando do seu pedaço, tá? Limpa aí o seu fundo de quintal para que você não tenha nem um mosquito, nem um escorpião. O mosquito pode te transmitir a dengue, a zika e a chikungunya. A dengue, quando hemorrágica, pode te levar a óbito, mas presta atenção que se você fizer a limpeza do seu pedaço, você, e aconselhando vizinhos, pessoas, com todo carinho, cuidado, você vai conseguir viver sossegado, sem ter muitos problemas, tanto com escorpiões, mosquitos, ratos, baratas, cobras. É toda uma situação aí de muitos bichos, né, que são atraídos pela falta de limpeza, tá? E um outro recado que é: não faça exercício entre 10 e 16 horas ao ar livre. Ao ar livre, irmão, ao ar livre. Põe a cabecinha, ao ar livre. Tem gente que não tá, não vou descer na academia do prédio porque o capelão falou que não era para fazer. Para! Se você tem uma academia, se você tem uma condição diferenciada de fazer dentro da sua casa, faça, meu irmão. Só não saia no sol, no calor. Às vezes nem sol tá mormaço, tá nublado, mas isso causa uma queimadura na pele, uma desidratação. Então, você estando dentro da sua casa, dentro de um ambiente onde você tem acesso a um bebedouro, a uma garrafa d'água, faça sim. Agora, se é na rua, ao ar livre, não faça. Não vai ajudar em nada, tá bom? Então, dados esses recados, eu quero passar para você aqui hoje que nós estamos numa situação que... Não vou começar pela oração, não. Vou só falar aqui do tema que hoje nós estamos colocando aí: dependa totalmente de Deus, tá? Esses dias eu tive um contratempo aí com algumas pessoas que não gostam que a gente fale que nós dependemos totalmente de Deus, tá? Mas eu dependo totalmente de Deus, os nossos projetos dependem totalmente de Deus, tudo aquilo que nós fazemos é Deus que está na frente, sem Ele nós não podemos, nós não conseguimos. Então, resolvi colocar isso para vocês aqui hoje. Dependa totalmente de Deus. Ainda que você esteja dentro de um ambiente hospitalar, tá? E eu gosto muito de ambiente hospitalar, eu gosto muito de lugares onde estão cuidando de pessoas com aquilo que eles têm de melhor, ou com
aquilo que eles podem fazer de melhor. Mas eu gosto quando eu encontro pessoas que estão falando assim, ó, os médicos vieram e falaram tal coisa, mas eu também estou confiado em Deus. Aliás, eu estou confiando mais em Deus do que nos médicos. O ambiente é hospitalar. Mas por que não ficou em casa? Isso é outra conversa. Porque é assim, se você não vai e procura os médicos, as pessoas vão dizer que você é negligente. Se você vai e procura falar onde está a sua fé. É bem isso que acontece. Eu estou há 27 longos anos nessa caminhada e eu sei muito bem o que é, sabe? Porque às vezes as pessoas falam, mas o senhor não é o capelão? Sou. Mas o senhor não ora para cura? Oro. E a situação da decisão de Deus? Autonomia de Deus. Já ouviu falar? Já viu falar que ele é soberano nas suas decisões? Mas ele não pode fazer? Claro que pode. E tem muita coisa que aconteceu e que acontece que Deus poderia muito bem mudar a situação, mas a vontade soberana dele é o que tem que valer, não é? Então, às vezes as pessoas querem afrontar a nossa fé colocando algumas coisas, algumas situações e posições. O sujeito passou a vida inteira bebendo, fumando, fazendo coisas erradas, foi para o lado da bagunça, da promiscuidade, e aí agora ele está com aquela doença que é transmitida sexualmente, está definhando, está com problemas. Essa mesmo. E agora fala, por que a pessoa não vem e ora e a pessoa não é curada? Mas ele estava fazendo o seu melhor. Não. Em conformidade com aquilo que Deus planejou para cada um de nós, é que dê tudo certo. O pecado entrou no meio dessa situação, enfiou o bedelho dele lá e aí atrapalhou tudo, tá? Só que as pessoas querem isso. Tem um senhor dizendo, eu vivi a vida fumando, agora estou com efizema pulmonar, não posso colocar a culpa em Deus. É isso aí. Deus não é culpado. Algumas coisas acontecem realmente longe da nossa vontade, sabe? Mas outras coisas somos nós mesmos que produzimos, provocamos, entende? Então o que nós podemos fazer de melhor? Depender totalmente de Deus, confiar totalmente em Deus. E eu quero falar isso com você. E eu quero colocar essa situação desse versículo que diz assim, invoque-me no dia da tua angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmo 50:15. Quando o salmista estava escrevendo isso daí, qual era a situação? Qual era o tipo de angústia que ele estava falando? Qual é a situação que ele estava vivendo para que ele ficasse angustiado? Por que ele estava sendo cerceado o direito dele? Ou ele estava preso nos direitos dele? Ou estava colocado com algumas restrições para que pudesse dizer isso? Deus viesse e falasse, invoca-me no dia da tua angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmo 50, versículo 15. O que estava acontecendo? Qual que era a situação? Não era somente por causa de coisas corriqueiras, tá? Era porque, ao fazer a vontade de Deus, servindo ao Senhor, ele passou a ter algumas dificuldades. É isso, angústia, tristeza. Porque o mundo não é o que alguém quis fazer comigo esses dias. Mas tudo para vocês é Deus, tudo é Deus que faz, as pessoas então não têm mérito nenhum.
Se Deus não impulsionar o seu coração a fazer o bem, você não vai fazer, porque de bom você não tem nada. Não tem. Ou você está controlado pelo Espírito Santo, ou você está controlado pelo maligno. Simples assim. E se você estiver controlado pelo maligno, você não vai fazer o bem. Percebe? Ah, mas ele faz com intenção. Não. Deus está direcionando o coração dessa pessoa para poder falar. Eu conheço muitas pessoas que na hora que fizeram o bem para uma pessoa, a pessoa disse para ele: Deus te abençoe. E aí? Ele não acredita em Deus. Ele não crê que é Deus que está o impulsionando para fazer aquela boa ação. Aí nós paramos e começamos a pensar. Um Deus te abençoe de uma pessoa que está agradecida, no momento certo, na hora certa, quando ele precisar. Conta-se uma história de um homem que, quando caiu com seu avião na selva, num lugar onde estava muito ermo, muito longe de tudo, e ele sozinho, ele tinha ido levar suprimento para um garimpo e caiu aquele avião, e ele estava voltando sozinho desse garimpo quando o avião deu uma pane e caiu no meio da mata, e aí ele ficou perdido ali no meio da mata, andou para uns lados, andou, voltou para o avião, porque era um lugar mais seguro que ele tinha, porque não tinha pego fogo, dava para poder ainda ficar ali dentro, e ele usou a fuselagem para poder fazer de casa, e confiando que o radar ia pegá-lo, que iriam mandar homens de salvamento para poder buscar, mas a extensão muito grande, por não ter pego fogo na mata, não tinha nenhuma fumaça, não tinha nenhum tipo de situação de alegria que pudesse vir ao encontro do coração dele, porque é alegria mesmo, sabe? Alegria de ter alguém para poder te salvar, para te livrar daquela situação. E conta-se que esse homem saiu andando. Um dia ele decidiu, pegou uma mochila um pouquinho maior, com os suprimentos que ele tinha dentro do avião, e falou: eu vou andar. E andou por um lugar e saiu numa clareira onde tinha uma casa. E nessa casa, uma pessoa estava fazendo comida e a fumaça na chaminé. E quando ele chegou e disse: faz 3 dias que eu estou caminhando aí, e meu avião caiu aqui perto, não sei o que. Não, entra, senta, almoça, depois a gente conversa. Não, mas eu quero... Almoça, depois a gente conversa. Almoçou, não sei o que, aí o cara conversou com ele e disse: olha, aqui nós estamos totalmente isolados. Uma vez por semana, alguém vem aqui pelo rio de barco, e o rio está longe daqui, nós vamos ter que ir lá e ficar aguardando ele. E quando o barco vier, você vai com o barco. E aí você chega no lugar onde você precisa. Mas no meu avião ainda tem algumas coisas. Olha, senhor, isso é coisas para depois. Mas nesse momento o senhor já está alimentado, o senhor está em segurança. Aqui é um lugar onde tem muitos animais ferozes, e que durante a noite ou durante o dia eles podem aparecer. O senhor não tem uma arma, então qual que é a sua situação? Eu não sei porque o senhor veio parar aqui, mas o senhor deve ser uma pessoa muito boa, porque se para qualquer outro lado que o senhor mandasse os seus pés ou apontasse a ponta dos seus dedos e andasse, o senhor só iria se afundar mais na floresta, porque aqui nós estamos muito próximos do rio, já bem próximos do rio, e se o senhor está caminhando nesse tempo que o senhor falou, a possibilidade de o senhor ter sido agraciado por Deus nessa sua decisão é muito grande. Aí o piloto falou, estou pensando, e à noite, quando ele estava dormindo, ele começou a lembrar dos Deus te abençoe de pessoas que ele, como piloto,
havia favorecido, havia levado para socorro nas cidades, havia levado para poder ser atendido por médicos, pessoas que não tinham nem condições. E aí ele começou a lembrar desses Deus te abençoe e lembrou, foi Deus que me mandou para esse lado. Por isso que quando alguém fala de um Deus te abençoe, pode saber que isso é uma caderneta de poupança que está sendo colocado mais e mais à sua disposição. E no dia que você invocar, no dia que você provocar, alguns falam que a melhor coisa que tem quando está em desvantagem é provocar a justiça. Mas a justiça terrena é falha. Imagina você ter uma situação de um juiz que fala assim, ó, no dia da tua angústia, no dia da tua tristeza, no dia que você precisar, você me chame e me provoque, que eu vou te atender. É o que Deus está falando. Invoque-me no dia da tua angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Esta é a palavra. Esta é a palavra de Deus para você nesta manhã de segunda-feira, último dia do mês de março. A confiança que nos conecta com Deus é a fé. Clamar, invocar ao Senhor é um ato de fé. Só aqueles que invocam o Senhor têm a resposta, porque ele fala assim, clama a mim e responder-te-ei. Você precisa clamar. O versículo de Hebreus, no capítulo 11, verso 6, ele traz isso, a invocação, como uma expressão de confiança. Ele traz assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Sem fé não tem jeito. Invocar o nome do Senhor é um ato que vai demonstrar a sua fé nele e reconhecer a soberania dele e o poder dele para te salvar. É isso. Essa dependência total que foi colocada de tema, é justo isso que o versículo do Salmo 50, verso 15 está dizendo. Invoca-me no dia da tua angústia, e eu te livrarei e tu me glorificarás. Ao clamarmos, reconhecemos a nossa incapacidade, tá? A primeira coisa, reconhecer a nossa incapacidade de nos salvarmos, de fazermos qualquer coisa por nós mesmos, e aí nós depositamos a nossa confiança em Deus, no único e poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, que pode nos livrar e nos dar salvação. Então, depender totalmente de Deus para a nossa salvação, para a mudança de situações, é isso que nós fazemos todos os dias. Por isso que a minha fé está colocada em Deus, totalmente em Deus. A fé, ela é o fundamento da nossa salvação. Ela é o fundamento da nossa salvação. Em Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Sabe o que ele está falando? Para você ser salvo, você precisa exercitar a sua fé. Você precisa pôr a sua fé em prática. Você não vai ser salvo se você não colocar a sua fé inteiramente no Senhor. Não tem salvação para quem não crê em Deus. Sabe? A salvação é um presente. Presta atenção que a salvação é um presente de Deus e só é recebido através da fé. Esse ato de invocar o nome dele é uma manifestação da sua fé. Manifestação da sua fé. Esse ato de você invocar o nome dele, de clamar por ele, de chamar por ele,
E quando você faz isso, você manifesta a sua fé. E diz também que você é impotente, que você não tem condições de fazer por si só aquilo que é necessário para a sua alma, para a sua vida. Precisa confiar no Senhor. Precisa crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Se você confessa isso com a sua boca, você vai ser salvo. Percebe? Então, precisa necessariamente, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de problema, nesse tempo em que as pessoas estão dizendo que a fé na terra parece que acabou. Não. Quando tem aquela pergunta que fala assim, ó, porventura quando o Senhor voltar, achará fé na terra? Se depender de mim, sim. Eu vou continuar confiando. Não importa o que vai acontecer, eu vou continuar confiando. Eu continuo crendo. Continuo crendo. Sabe por quê? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e das coisas que se não veem. É isso. E mesmo que eu não esteja vendo, continuo confiando que no momento certo, na hora certa, Deus vai fazer. Ele vai fazer. Você querendo ou não, você acreditando ou não, Ele vai fazer. No momento certo, na hora certa, você vai ver a boa mão do Senhor trabalhando a seu favor. Por isso, entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele tudo vai fazer. Tá bom? Dito isso, falado isso, eu quero chamar você que tem a sua lista de pessoas para poder orar. Eu tenho a minha, tá aqui. Essa é a minha lista. Todo mundo que quer fazer, faz, né? Mas se você tem uma capacidade maior ou muito poucas pessoas para poder orar, você não precisa, né? Mas eu gosto dessa relação e pelo menos eu oro em cima dela todos os dias e eu agradeço e eu falo sempre em cima dessa relação e fica mais fácil para mim. Mas você não precisa. Se você tem todos eles na cabeça, fica muito mais fácil para você, tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós oramos nesse momento por todos aqueles que estão passando por um momento de luto, aqueles que perderam seus entes queridos, aqueles que estão nesse momento vivenciando esta situação de luto, tristeza, angústia. Que o teu Espírito Santo, que é o Consolador por excelência, possa entrar na vida dessas pessoas e consolar os corações. Trazer alegria no meio desta tristeza, desse caos profundo. Eu te peço em nome de Jesus que o teu Espírito Santo faça isso nesta manhã, nessas vidas, nessas famílias que estão enlutadas. Eu oro também por todos aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador das suas vidas, aqueles que estão nesse momento voltando para o caminho, vocês que estavam desviados do caminho do Senhor, são muito bem aceitos agora e não tem um relatório de perguntas, não tem. Ele só está de braços abertos dizendo: que bom que você voltou. Que bom que você se arrependeu. Que bom que você está aqui. E esta é a minha fala para você também nesta manhã. Que bom que você reconheceu que sem Ele você não consegue. E sem Ele você não vai a lugar nenhum. Muito bom. Eu oro por todos vocês. Oro por aqueles que estão voltando. E oro também por aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador das suas vidas, que tenham seus nomes escritos no livro da vida, que possam ser perdoados dos seus pecados e firmados os seus pés, assim como daqueles que estão retornando para o caminho. Eu oro também pela Dona Maria José e pelo Emerson, pela Irmã Maria Dourada e sua família, pela Isabela, pelo Miguel e pela família. Oro pelo Fabiano, pelos seus empreendimentos.
pelos seus projetos, pelos seus planos. Eu oro pelo seu tio, que já está em recuperação aqui em Ribeirão Preto, passou por uma intervenção cirúrgica em São Paulo. Que o Senhor continue com as suas mãos estendidas sobre a vida de cada um deles. Faça o Fabiano prosperar, meu Pai. Eu oro para que a dona Néia e o seu Fernando também tenham um encontro real com o Senhor. Eu oro pela avó Hilda, pela avó Luzinete, pela avó Tereza, pelas suas famílias, pelo Eduardo de Piracicaba, pelo processo que ele já está em andamento, pela Selma, pelo Geninho, pela Viviane, pelos idosos nos asilos das casas de repouso, creches de idosos. Oro pelas crianças, jovens, adolescentes, adultos que estão nas creches, escolas, faculdades, universidades e estão sentados aprendendo. Que o Senhor dê graça a todos aqueles que estão ensinando e abra a mente e o coração dessas pessoas, desses alunos, para que possam entender, possam captar tudo aquilo que foi colocado, que esteja em conformidade com a tua boa vontade sobre a vida de cada um deles. Eu oro para que o Senhor continue com as suas mãos estendidas sobre a vida de todos, em especial da Vaneusa, da Sandra, do Pedro, do Vitor. Eu oro pela Selminha, pelo Geninho, oro pela Viviane. Eu oro por todos os doentes que estão hospitalizados ou não, pelo corpo de enfermagem, corpo clínico, corpo médico, toda a estrutura do hospital, ou aqueles que estão aguardando em uma UPA, UBS, UBDS, que estão no pronto-socorro, aqueles que estão passando por drogadição, por alcoolismo, situação de rua. Esse espírito maligno que atua nessas pessoas seja repreendido em nome de Jesus. Eu te repreendo em nome de Jesus. Você não tem poder sobre essas vidas. Aqueles que estão debaixo de opressão, depressão, possessão, angústia, tribulação, aqueles que estão em tristeza profunda, eu repreendo também esse espírito maligno que está atuando na vida dessas pessoas em nome de Jesus. Repreendo o devorador na vida de cada um dos nossos empresários, empregadores, aqueles que são empreendedores, aqueles que são empregados, que valorizem o emprego que têm, e os desempregados que possam usar esse tempo para se capacitar, para que possam reciclar os seus conhecimentos. E quando a porta de emprego se abrir, que possam estar em conformidade com aquilo que a empresa está necessitando e possam ter uma bênção especial nesse mês de abril, que amanhã começa, que esta data de 31 de março possa ser também um divisor de águas da vida de cada um deles. Oro por todas as estruturas governamentais, federais, estaduais e municipais, a justiça, o legislativo e o executivo. Que o Senhor dê sabedoria para esses homens e mulheres, que dê temor a eles, para que possam tomar as decisões em conformidade com aquilo que é necessário para o bom andamento de uma sociedade justa, pacífica e ordeira. Eu oro para que o Senhor coloque juízo na mente e no coração desses homens e mulheres. É a minha oração. É a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Uma grande semana para todos vocês. Um grande início de mês, um grande final de mês de março, início de abril. Que o mês de abril seja marcado pelo dia 1º de abril, que é o dia da verdade. Que nós possamos estar em conformidade com aquilo que o Senhor falou, com aquilo que o Senhor tem colocado para cada um de nós, com aqueles projetos e planos que o Senhor já traçou para que nós possamos viver, a nossa vida em conformidade com aquilo que o Senhor planejou para cada um de nós. Que Deus te abençoe nesta segunda-feira e nesta semana. Um grande abraço, fique em paz, fique com Deus e até amanhã, se Deus assim permitir. Deus abençoe. Bom dia.